Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Vamos fazer uma live hoje especial que é referente à questão da privatização da água no Brasil, que foi aprovada no Senado agora, nos últimos dias aí, na calada da noite, aí numa sessão virtual que foi feita por 65 votos a 13, foi aprovada a privatização da água. Estamos trazendo hoje o advogado Marcos Matti, que vai dar uma palavra para nós aí sobre a questão dessa privatização, né? Das questões legais, isso pode ser feito, futuramente isso pode ser revertido, enfim, vamos ver com o advogado, o Marcos Matti. Boa noite, Matti, como é que tá as coisas aí? Boa noite, professor Antônio, é um prazer estar aqui de novo conversando contigo, uma boa noite a todos que nos acompanham nessa live. Enfim, estamos aí para tratar mais um tema importante e relevante aí, e um tema não tão novo, né, mas um tema que foi agora definido na quarta-feira agora, né? Então vamos tratar desse tema aí com todos os nossos convidados aí que nos assistem. Ô, Mati, nós temos uma questão assim, ó, que ela é relevante, né? E é o seguinte, por 65 votos favoráveis, ela foi aprovada essa privatização, né? Com apenas 13 votos contrários. O que chamou atenção nessa votação, que a bancada do Partido dos Trabalhadores foi a única bancada que votou fechado contrária à privatização ali da água. Todos os outros partidos de oposição, como PDT, PNSB, todos liberaram os seus senadores para votar de qualquer jeito. E aí o que chamou a atenção que foi o Cid Gomes, o irmão do candidato Ciro Gomes, né, que votou favorável à privatização da água. E até agora o Ciro Gomes, que tem sido tão feroz contra o PT, contra o Lula, ele não se manifestou sobre a privatização da água. O que você acha sobre isso? Então, esse tema da privatização da água, ele é um tema bastante, já vem sendo discutido há muito tempo até no Congresso, né? Porque a lei que regulamenta a água hoje, não é só a água, né? A gente fala na água, mas na verdade, é a água, é abastecimento de água, é o esgoto sanitário, limpeza urbana, né? E o manejo de resíduos sólidos. Então, tudo isso, quando se fala nessa questão da água, está se tratando, na verdade, de tudo isso, não apenas na questão da água. E o que acontece? Esse projeto ele foi aprovado assim no meio de uma pandemia, né, de maneira muito rápida. É claro que todo mundo sabe que nós temos problemas a serem enfrentados. Nós temos problemas de saneamento, nós temos problemas de fornecimento de água. A grande questão é, será que a privatização da água vai resolver esses problemas? Esse é um debate que está sendo posto, não é aqui, no mundo inteiro. No mundo inteiro está se debatendo isso. Inclusive com uma reversão aí de várias cidades que privatizaram a água e hoje estão retornando aí ao abastecimento vias estatais, né, que tem a finalidade de atender mais o público e não apenas os seus acionistas. É meio estranho que algumas bancadas, né, tenham ido por esse caminho, é uma coisa estranha, porque lá no norte mesmo tem um exemplo, por exemplo, a cidade de Manaus, né, já tem a privatização da água há 20 anos, tem dois grandiosos rios lá, e eles têm problema de abastecimento e fornecimento e problema de tarifa. Então, acho que é um debate que tinha que ser feito com mais acuidade, com mais tempo, né, e com mais paciência, né, não uma coisa assodada, assim como foi feito agora na última quarta-feira. Mas outra questão, assim, ó, tá certo que a gente está no meio de uma pandemia, os óbitos continuam acima de 1.000 óbitos, nós já chegamos perto dos 55 mil óbitos. Hoje tem um dado, hoje que saiu, e ele é preocupante, que o estado de São Paulo
já tem mais infectados que o país da Itália. E a Itália estava vivendo o caos alguns meses atrás. O caos estava vivendo. E bom, então assim, ó, São Paulo, claro que São Paulo é o maior estado da federação, já tem mais infectados que um país inteiro. E, bom, e no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, mais de 1 milhão de infectados, eles estão passando projetos a rodo lá. E o que chama atenção é que a grande mídia ela deu a seguinte notícia: grandes investimentos para o Brasil vão ser aplicados no saneamento básico. Isto é, na tua opinião, não está tendo aí um grande acordo nacional? A gente bota lá um espaladrapo na boca do Bolsonaro e nós vamos aprovando o que nós quisermos. O que que acha sobre isso? Na verdade, eles têm com esse projeto, eles imaginam que em 2033, e 2033 é logo aqui, né? São 13 anos. Vai ser atendido toda a rede de esgoto, vai ser atendido todo o abastecimento de água. Isso não é real, não bate com a realidade. Duvido que se consiga até 2033 fazer o que se disse, né? Bom, que vai haver investimentos, é evidente que vai haver investimentos. A grande questão é aonde vai ter investimentos, a grande questão é o custo que vai ser isso para o consumidor de água, né? Porque veja bem, a ideia é que sejam feitos blocos, que fossem leiloados blocos simulando mais ou menos o que é feito com os blocos de petróleo. Mas a grande questão é a seguinte: alguém vai fornecer água em pequenas cidades, em pequenos municípios que não tenham, por exemplo, recursos, municípios que dependem às vezes do fundo de participação dos municípios, que é a receita que vem do governo federal? Essa é uma dúvida, essa é uma questão que não está respondida. Ou vai se fazer blocos de apenas cidades polos, onde se consegue efetivamente pagar pelo preço da água? Alguém vai. Né? Então, essa é uma questão que não foi esclarecida. Né? É como, mais ou menos, eu digo, quando você faz uma concessão de uma rodovia, ninguém faz a concessão das rodovias vicinais. Né? Tu faz de uma BR, tu faz né, de uma rodovia estadual que tenha grande fluxo, agora aquela vicinal que vai para uma cidadezinha, aquela que vai para outra, que liga uma cidade pequena a outra, aquela ali ninguém bota asfalto, ninguém bota nada, ninguém quer privatizar. E é o que eu vejo que vai acontecer na questão da água. Ou seja, o que vai ser feito dos pequenos municípios? Ou eles vão pagar a conta também, por exemplo, né? Entram junto num bloco desses, mas vão ter que pagar, talvez, o que paga também uma grande cidade. Porque hoje há uma certa questão solidária nessa questão da água, né? Os que usufruem mais, os municípios mais ricos, de certa maneira, compensam os menores municípios. Provavelmente isso não vai acontecer, né? Porque, na verdade, a questão é que quando você tem uma empresa, essa empresa tem acionistas e não se sabe, né, se o interesse da empresa vai ser fornecimento de água ou lucro dos acionistas. Ela pode investir até determinado ponto, né, e depois achar que não é mais interessante investir e garantir o lucro dos acionistas. Então tem muita coisa que não está explicada e que não está amarrada ainda nesse projeto. Eu acho que é mais uma coisa para daqui a alguns anos a gente olhar para trás e como aconteceu agora há pouco tempo aqui nas concessões do Rio Grande do Sul, que a tarifa, quando fez-se um cálculo, se não me engano, a agência reguladora, o TCU, a tarifa que para nós pagar de pedágio aqui tinha que ser em torno de 4, 5, nós estávamos pagando R$ 10 pedágio na época, né? Então isso é uma outra questão que não está bem clara, né? Bem clara, não ficou bem clara ainda nesse projeto aí que concede a privatização da água. Porque hoje eu estava escutando uma entrevista do senador Paim para uma rádio, como é que é, o âncora lá fez o questionamento. Não, mas aqui no projeto está dito aqui que até 2000, aí que tu estava falando, até 2033 nós vamos resolver o problema do saneamento básico no país. E aí ele estava dando uns números aí de torno de
50 ou 60 milhões de pessoas sem saneamento básico, tantos milhões que não chega água potável, e bom, e o projeto vai resolver isso. E aí o Paim deu uma resposta bem singela, que serve até para a gente não esquecer o recente histórico das promessas que andaram fazendo aí para nós. A primeira, quando fizesse a reforma trabalhista, ia ser gerado 10 milhões de empregos direto, com carteira assinada. 10 milhões. Não foi gerado um emprego novo. Muito pelo contrário, o desemprego só aumenta. E, por um outro lado, a informalidade aumenta cada vez mais, né? Hoje nós temos um fenômeno que ele é extraordinário, e é os entregadores de comida andando de bicicleta. Aí tem aqueles que têm bicicleta, tem aqueles que tantos anos, que nem aqui o nosso, aqui em Porto Alegre, os jovens alugam aquela bicicleta lá do Itaú, para poder fazer a entrega. E os que não podem fazer isso, entregam a pé a comida. Foi esse o emprego que foi gerado desde a promessa que eles fizeram de 10 milhões de emprego. Fizeram também a promessa da reforma da Previdência, que ia melhorar, inclusive os militares também iam ajudar a pagar a conta. Muito pelo contrário, os militares foram beneficiados ainda com a reforma da Previdência. Então, eles estão tentando passar mais um 7-1 aí, né? Dizer que não, isso aí vai melhorar muito mesmo. E aí eu queria que tu comentasse uma questão em cima de todo esse contexto. A Europa, os países, principalmente a capital Berlim da Alemanha, alguns anos atrás reverteu a privatização. Eles reverteram porque não dava mais. Era inconcebível atender ao público e conciliar o lucro. Não fechou a conta lá. Dá uma comentada sobre essa contradição. Tu levantou a questão de Berlim, né, Antônio? Mas não é só Berlim. Paris, Buenos Aires e Atlanta, nos Estados Unidos, também fizeram a mesma coisa. Né? Tiveram que fazer uma reversão, né? Provavelmente por causa do preço da água, né? Porque a água hoje, na verdade, não é o petróleo hoje o grande bem, o petróleo que é a grande questão a ser discutida no mundo. A grande questão é a água. E nós, no Brasil, temos um dos maiores aquíferos do mundo. Nós não podemos esquecer disso. Né? A água é tão importante que até o 007, né, já teve um filme sobre a água. Quem for lembrar, por exemplo, vai ver aquele filme de 2008, né, que na verdade se tratava sobre a questão da água. Né? Se alguém tiver a oportunidade de rever, e é até interessante que ele se passa boa parte dele na Bolívia, e a Bolívia privatizou já a água também em algumas cidades, se não me engano, não sei se é Cochabamba, não estou bem lembrado, e teve que retornar. E o contrato lá era tão draconiano que proibia as pessoas até de recolher a água da chuva, né? Ou seja, para tu ver o limite que chega. Então, assim, claro, é óbvio, algumas situações, por exemplo, podem melhorar, porque algumas situações tu vai ter ali, né, a atuação direta, mas eu fico pensando, nós vamos, quando você diz que vão atender tantos milhões de pessoas, mas nós temos no Brasil várias áreas irregulares nesse país. Então tem coisas que, por exemplo, que não entram, né? O saneamento não entra, são áreas irregulares. Não sei, alguém vai querer atender essas áreas irregulares, onde moram pessoas de baixa renda, onde moram pessoas vulneráveis, né? Que muitas vezes quando tem acesso à água, mas se não consegue pagar, tem a tarifa social. Né? Essa é uma conta que, na verdade, não é bem assim, né? Para tu fazer com que a água chegue, né? Fazer com que ela tenha um preço justo. Porque tem também aí nessa questão os lucros, né? Então, isso é uma outra questão a ser discutida. Vai se manter a tarifa social. E esse projeto que foi aprovado no Senado, ele tem outro problema. Ele prorroga os prazos para os fins do lixão. Ou seja, aqueles lixões que os municípios devem, enfim, fazer um planejamento de acabar com os lixões, né?
e ter uma outra estrutura de tratamento do lixo, isso também foi prorrogado. Ou seja, não se trata só de água, mas de água, saneamento e meio ambiente. As três coisas, né, que hoje no meu entendimento, o maior debate que está ocorrendo não é no Brasil, é no mundo. Tanto é no mundo que agora a gente tem aí uma questão envolvendo o meio ambiente, né, com investidores que investem no Brasil, né, que tiveram aí agora fizeram digamos assim, uma chamada, né, ao governo brasileiro dizendo que não podem mais investir por causa que a questão do meio ambiente está muito séria. Então é todo um contexto, né? Todo um contexto aí que tem que ser analisado. E vamos esperar, mas eu tenho sérias dúvidas se esses números, se esses investimentos, eles vão vingar, né? Se eles vão vingar. Uma questão que ela estava até vendo aqui, que é o seguinte, a questão da água potável, nós temos aí em torno de 2% de água potável no mundo, né? E mais de 97%, quase 98%, a água é dos oceanos. Então, digamos que é um bem comum que nós temos, ele é muito restrito. O Brasil pode ser um caso à parte de um país que é muito bem servido de água, né? Apesar que tem regiões que nós temos sérios problemas de água. Mas tem uma outra questão que a gente não pode perder de vista. Antes disso aqui, o boa noite aqui, a Ana está dando boa noite, o Paulo está dando boa noite, Estela e a Enilda. A Enilda está dizendo, olá, estou na área. Aí já convido o pessoal para fazer umas perguntas aí para contribuir no debate, até trazer questões novas aí, que talvez a gente não esteja comentando, e fique importante para a gente poder se apropriar desse debate, que é um debate extremamente importante, e bom, a gente tem que resistir, mesmo que o projeto tenha passado lá em cima, nós temos que resistir aqui, nós temos que tentar fazer alguma coisa, e nos contrapor principalmente a grande mídia. A grande mídia está fazendo a propaganda, está dizendo que as empresas vão começar a despejar toneladas de dinheiro aqui, toneladas de dinheiro para resolver o problema da água, do saneamento básico no país. Como se a empresa tivesse interesse de resolver problemas, eles querem lucros, como o Mate acabou de falar. Mas uma questão que eu acho que ela é importante. Saiu no noticiário hoje um escândalo, aquelas demagogias extraordinárias, e foi o atual presidente aí, foi lá inaugurar a transposição do Rio São Francisco, numa demagogia extraordinária. E só para a gente fazer um pequeno histórico dessa obra. Essa obra 100% pública, né? O projeto dessa obra foi idealizado, não saiu do papel, é claro, né? Mas o projeto foi idealizado, foi sonhado pelo Dom Pedro II. O Dom Pedro II que pensou nesse projeto e tinha que levar água lá para o Nordeste. Pois bem, o presidente Lula começou a obra, a presidenta Dilma continuou a obra, e aí se pensa assim, tá, mas como é que não terminaram a obra? Só que não é uma obra, digamos que não é uma obra numa cidade pequena. Se nós compararmos o Brasil com muitos países, né, tem país que não cabe nos estados do Brasil. E lá foi feita uma obra num país continental, é uma mega obra, né? E é claro que iria levar vários governos para poder terminar. Pois bem, o atual presidente foi lá inaugurar a obra, mas aí eu pergunto, essa obra que teve 100% de recursos públicos, e ela já está sendo construída lá no início do século XX, lá 2003, 2004, e começou as obras até hoje, né? E agora nós vamos entregar tudo isso para a iniciativa privada agora. A iniciativa privada vai abocanhar tudo isso agora na boa, tranquilo. Dá uma comentada sobre isso.
Isso aí me lembra, isso aí me remonta aí à história do Polão aqui no Rio Grande do Sul. Você deve estar lembrado. Em determinado momento surgiu uma ideia aí de fazer aqui no Rio Grande do Sul tal de Polão. Polão ia arrumar a BR-116, a gente ia de Porto Alegre a Novo Hamburgo, ia ter faixa para lá, faixa para cá, né? E só que ia ter 5 faixas de pedágio no Polão. Daqui até Novo Hamburgo ia ter 5 praças de pedágio. Imagina, vai até Novo Hamburgo o cara pagando pedágio para ir e para voltar, 10 por dia, né? E foi feita a 448 com recurso público, né? Não teve pedágio. E agora já está, né, a caminho para a privatização da concessão da 448. Ou seja, na verdade é assim, se faz a obra com dinheiro público, né, depois se faz a concessão, e aí é a manutenção da obra, né, mas o grande investimento já foi feito pelo poder público. Está bem que você pode até discutir que o poder público talvez não tenha recursos para dar manutenção da obra, e você possa conceder, mas se concede a preços absurdos. Você paga 12, 14 reais para ir numa praça de pedágio a outra, né? Então, por que alguns lugares pode ser 2 e outros tem que ser 12? É o caso da BR-101 também, que foi construída com dinheiro público. Então, esse é um debate que tem ficado muito na mídia, e muito propagandeado na mídia, porque tem os seus anunciantes, né? Os seus interesses. Então, se anuncia na grande mídia, a grande mídia tem interesse em manter os seus anunciantes. E essa questão da água não vai ser muito diferente. Eu acho que daqui a algum tempo nós vamos estar discutindo a mesma coisa, debatendo a questão do preço da tarifa da água, o preço, como se debate hoje o preço da tarifa de energia. Eu tenho conhecimento, por exemplo, em Canoas é a RGE que fornece energia, né? E há um tempo atrás teve um temporal em Canoas que derrubou numa rua 14 postes. Isso eu ouvi, não estou dizendo de ouvir falar, eu vi, presenciei, né? Então, em vez de se trocar os postes novo, eles simplesmente pegavam um poste que estava apodrecido e botavam meio poste no meio, junto e amarravam, né? E o consumidor que fica depois sem luz quando dá um temporal derruba 14 postes, o consumidor fica ali sem energia durante 2, 3, 4, 5 dias, né? Então, essa discussão da empresa pública, empresa privada, quem é mais eficiente, não é mais eficiente, essa é uma discussão, no meu entendimento, ela é meio fantasiosa. Tu tem empresas privadas muito competentes no mercado, né? E tu tem empresas públicas muito competentes. E tu tem ambas as duas também que não funcionam. Tem empresas que não funcionam, tanto público quanto empresa também privada que não funcionam. Então há um certo endeusamento aí de que tudo que é privado funciona, e que na verdade não é bem assim. Na verdade não é bem assim, né? A gente tem vários exemplos aí. Claro que tem os que funcionam. Na questão da água, como tu disse, agora, todo investimento que foi feito lá na transposição do Rio São Francisco, né? Que é essa grande obra. Como ficará isso aí? Né? Como ficará? Ali foi dinheiro investido, dinheiro de todos os contribuintes brasileiros, né? Simplesmente vai se conceder para se cobrar tarifa sobre essa água? É uma discussão que eu acho que ainda não está terminada ainda, né? Claro que tem o projeto, mas vai ter que ser discutido, porque isso vai ter que ser feito uma concessão nos estados ou nos municípios, né? Então, os municípios ou os estados, as companhias estaduais também, né? E vai ter que ser feita licitação, né? Também para a concessão da água, né? Então, eu acho que quando a realidade chegar mesmo, né, sobre essa discussão da água, vai ter município, vai ter até estado que vão ter que discutir melhor se realmente deve conceder ou não. Mas aqui, quer ver, uma questão agora, puxando a questão agora histórica. O Brizola, quando foi governador do Rio Grande do Sul, final dos anos 50 e início dos anos 60, acho que 58 a 62, 63, eu acho, já que o mandato era de 5 anos, se eu não me engano. Pois bem, o Brizola, ele privatizou a CE,
que era de uma empresa estadunidense. Pois bem, a alegação do Brizola era o seguinte: o Brizola queria levar luz para os lugares mais longínquos, como eu estava falando aí nas questões de investir naqueles lugares mais periféricos. Porque o Brizola queria fazer o desenvolvimento econômico e social do Estado. Nada mais justo para que um governador queira fazer isso. Digamos que nada mais simples do que isso, fazer o desenvolvimento econômico e social do Estado. E, bom, a empresa disse assim, não, lá a gente não vai fazer porque lá não dá lucro. E a resposta era bem curta, não, é assim, pronto, acabou a história. E, bom, e não era nada menos e nada mais do que uma empresa com sede nos Estados Unidos, final dos anos 50, em plena Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado recentemente, tudo. E bom, e as empresas estavam com umas unhas gigantes, dizendo como é que ia funcionar nos estados, né? Pois bem, o Brizola, na época, o Brizola simplesmente chegou, então tá. Foi lá e privatizou, melhor, estatizou, e simbolicamente ele pagou um cruzeiro, acho que era a moeda ali da época, pagou um cruzeiro, simbolicamente, pela aquela empresa, e mandou os caras embora. Tá? E aí começou a desenvolver o Estado economicamente, levar luz nos lugares aonde não tinha. Pois bem, possivelmente nós vamos estar vivendo essa mesma situação. Nós vamos estar perdendo terreno agora para quem sabe nos próximos anos, aí a gente não sabe se são próximos anos ou próximas décadas, para a gente recuperar tudo que nós estamos perdendo aí. E dentro desse contexto, Mate, entrando na questão aí política também, é o seguinte: tu não acha que tem partidos de oposição, ou melhor, partidos não vamos fazer a injustiça, mas candidatos que se apresentam na oposição e aí não estão se posicionando em questões tão importantes como a privatização aí da água. O Ciro Gomes é um que já fugiu da raia. Disse que não, eu vou consultar uns técnicos aí, uns entendidos, ou como eles gostam de dizer, os notáveis, né? Vamos consultar os notáveis aí, e aí para poder ter uma opinião mais embasada sobre o tema. Será que não. Agora eu quero que tu me responda o seguinte: será que não está tendo um grande acordo nacional aí, com todos esses atores? Ciro, FHC, os grandes meios de comunicação, para o projeto neoliberal avançar mais ainda? O que tu acha sobre isso? Essa história do Brizola, ela é interessante, até porque um dos motivos que os americanos, em 1964, apoiaram o golpe aqui, um dos tantos motivos, mas um desses é que eles queriam que o Brizola indenizasse as empresas que foram estatizadas, né? Eles queriam uma vultosa quantia. Isso aí foi tratado pelo embaixador americano à época várias vezes, inclusive com o presidente na época, que era o Kennedy, né? Que tinha que ser as empresas americanas não podiam ficar sem receber, né? Que tinha que receber, enfim, não conseguiram, mas era uma pressão dos americanos para receber essa reestatização. Mais ou menos o que eles fazem agora, né? Eles fazem essa questão para receber indenizações de empresas de outros estados. Eles criam lá nos Estados Unidos alguma coisa, condenam as empresas de outros países e acabam, enfim, pagando, né, os seus acionistas. Os acionistas das empresas processam a empresa lá, processam uma empresa brasileira, por exemplo, e aí o Brasil no sentido da empresa, tem que pagar os acionistas americanos. Mas voltando à questão da política, Antônio, é assim, nós temos um presidente que ele não tem a capacidade política de tocar o país, não tem o discernimento para tocar o país, né? E tem um grande
uma grande discussão se ele deve ficar, se ele não deve ficar. Mas eu acho que a questão principal não é essa. A questão principal é o seguinte: o que que foi, o que é os projetos, porque não adianta, não interessa você tirar o representante e continuar com os projetos, né? Então não adianta. E aí, como tu diz, tem gente que não está discutindo, tem gente que está discutindo a perfumaria e não está discutindo o essencial. O essencial é o seguinte: qual é o projeto que nós temos para depois dessa crise, né? Qual é o projeto que se tem, né, para a questão, por exemplo, da água, para a questão do emprego, né? Qual é o projeto que se tem para a recuperação do país, né? Isso que é o debate. Então não adianta tirar sai Bolsonaro e fica Mourão. Esse debate ele não é talvez o tão importante. O mais importante é por que a reforma trabalhista não deu os trabalhos que deveria dar, né? Por que nos faz uma reforma tributária? Né? Por que a reforma da Previdência não deu os resultados que ia dar? Né? Que essa é a discussão, né, que tem que ser feita. Que eu acho que é a de cunho mais importante. E aí tem gente que quer fazer oposição dizendo que é contra o Bolsonaro, mas na verdade é contra o Bolsonaro, mas não é contra aquilo que o Bolsonaro pensa, ou que o Bolsonaro faz, né? E aí nós temos vários aí, tu vê vários pré-candidatos, candidatos que já querem ser candidatos a presidente, que falam do Bolsonaro, mas não falam de projeto nenhum, né? E quando votam lá, votam igual a favor dos projetos do Bolsonaro, que são poucos, na verdade, que vão, né? Mas acabam. Então, esse é o debate de fundo, é esse, né? Tem que se ter oposição aos projetos, não só a pessoa, né? A pessoa. O povo vai ter oportunidade de votar daqui há 2 anos, né? E embora eu acho que ele já cometeu vários crimes de responsabilidade, né? Mas o importante é o debate de fundo, né? O debate de fundo. Todos somos democratas, mas, né, a questão é o debate de fundo aos projetos do país, né? Pois é, a impressão é que me deu que nessas 2 semanas, depois que eles prenderam o Queiroz, o Bolsonaro saiu do ar. Isto é, eles conseguiram o que eles mais queriam, eles conseguiram domesticar o Bolsonaro. Teve até uma jornalista do centro do país que produz a lives também, ela fez um comentário interessante. Finalmente conseguiram ensinar o Bolsonaro a como pegar os talheres certos, não trocar os talheres, pegar os copos certos na hora da refeição, não fazer confusão e tudo. E parece que a grande mídia aí está conseguindo fazer isso com ele, né? Sábado agora vai ter, eles estão puxando aí uma, uma grande live que estão chamando em defesa da democracia, né? E aí tinha uma polêmica lá no grupo dirigente lá que conduz isso aí, que era a questão se o Moro entrava nesse pró-democracia aí ou não entrava. E aí tem um grupo que é contrário e tudo mais, e aí tá a polêmica. E a grande mídia quer botar. Eu acho que uma questão que não se deram conta, e acho que quando o Lula ele não assina o manifesto, e nem a Dilma, né? Acho que eles se fragaram disso, é o seguinte: em nenhum momento se fala nessa problemática toda do que o país está enfrentando. Questão de desemprego, a questão da pandemia, a questão da fome, o Brasil voltando ao mapa da fome. Nada isto eles consideram como democracia. E talvez esteja na hora de começar a rever o conceito de democracia. Porque assim, ó, tem uma democracia que é defendida pela grande mídia, e eles só falam na liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, liberdade de vender, liberdade de comprar, isso que eles tratam como liberdade. E nós temos que botar dentro desse conceito de democracia o direito das pessoas. Democracia é as pessoas terem um emprego. Democracia é as pessoas terem um salário digno. Democracia é as pessoas terem casa para morar.
Democracia é a pessoa ter uma aposentadoria com dignidade. Isso é democracia. Por exemplo, o conceito de democracia que a gente está vivendo, ele está tendendo a talvez aí, sendo exagerado, esse conceito de democracia está atendendo a 10% da população. E nós precisamos de uma democracia que atenda os 100% da população, que são todos os direitos básicos, né? E aí eu te pergunto, aí, voltando para o tema da água, a privatização da água, será que é uma questão que ela é democrática? É democrático privatizar a água? Que democracia é essa que eles estão defendendo, afinal? Dá uma comentada sobre esse termo aí de democracia. Que democracia que eles querem, afinal? Essa questão é interessante, né, Antônio e ouvintes, porque há um tempo atrás o Bolsonaro disse que ia caçar a concessão da Globo, né, dizer que caçaria a concessão da Globo. Primeiro, a Globo tem mais ou menos 4 ou 5 concessões, certo? Então, e as concessões elas passam pelo Congresso. Então, essa é uma fantasia que se tem de caçar a concessão da Globo, não é bem assim. Outra coisa, mesmo que tu casse uma concessão, não renove uma concessão da Globo, que vai vencer agora em 2022, a Globo tem a concessão de São Paulo, tem a concessão de Pernambuco, né? Tem mais 2 estados que ela tem concessão, não me lembro agora se é Belo Horizonte ou algum outro estado. Enfim, ela usaria a concessão de São Paulo e a Globo ela produz também, ela produz material, ela é uma produtora, né? As novelas, as séries, enfim, tudo que a Globo produz, isso não é público, isso é ela que produz. Então, essa fantasia de caçar a concessão da Globo não vai vingar, né? E nem deve. Ninguém imagina que se queira caçar a concessão da Globo. Agora, uma proposta que tinha, e aí se trabalha, é a questão da regulamentação da mídia, que não é regulamentação, não é tu regular o que a mídia fala, ou faz, ou vai fazer, não é isso. Regulamentação da mídia é tu proibir, através dessa regulamentação, que uma empresa tenha rádio, jornal, site, TV, né, e algum outro veículo de comunicação ainda, né? Ou seja, aí isso é um monopólio, né? Porque a mesma empresa ela tem revista, tem site, tem jornal, tem rádio, televisão. Isso que tem que ser regulamentado. Por isso que nós temos um mercado tão fechado. Veja bem, nós temos hoje 5 famílias que dominam, né, a mídia brasileira. E não estou aqui fazendo. Acho que a mídia é importante, tem sua relevância, deve existir. É importante não só aqui, para qualquer lugar, qualquer país, né, o trabalho jornalístico, né? Mas veja bem, num país continental tu tem 5 famílias, dá para se contar numa mão, né? É a Globo, a Bandeirantes, o SBT, a Record e, se eu não me engano, a RBS aqui no Sul, né? Enfim, porque as outras são retransmissoras, né? Então, essa é a primeira questão, o primeiro debate sobre a democratização da mídia é esse, né? É ter uma lei que não permita o monopólio. Se eu não me engano, nos Estados Unidos não pode ter tudo isso. Uma empresa não pode ter tudo isso. Veja bem, nós estamos falando de um país que é a meca do liberalismo, que é a meca do capitalismo. Tu não pode ter, mesmo assim, né, essa quantidade de veículos apenas numa empresa. E a outra questão sobre essa questão da democracia é que, assim, a democracia não é só ir votar. Se você faz um movimento democrático, né, esse movimento democrático já tem que contemplar, como está se fazendo me parece, direitos já, né, que é um movimento que está se tendo aí. Ele tem que, não é uma questão só de somos a favor da democracia. Eu creio que 85% dos brasileiros são. 15% não são, mas 15%, na verdade, isso não é uma questão do Brasil. Todo mundo, todas as pesquisas que são feitas em todos os países do mundo, sempre tu tem em torno de 10, 15% de pessoas que preferem o regime autoritário. É uma visão, né? As pessoas acham que com o regime autoritário as coisas são melhores. Mas não passa de 10, 15% de pessoas no mundo, né? O resto acredita na democracia, que tem os seus problemas, é verdade, né? Mas democracia não é só votar, não é só ir lá de 4 em 4 anos e votar.
Democracia é tu também poder cobrar se os projetos foram feitos, se não foram feitos, se foram realizados, se não foram realizados, e debater as coisas, né? Debater os projetos que estão vigentes. Não é assim, se debate lá se o presidente tem que sair, se não sair, mas agora a questão da água, por exemplo, que deveria ser amplamente debatida, tu só aparece notícias, né, em cima do laço ali, né? E, né, ouvindo, nós estamos agora na fase dos especialistas, né? Tem especialista para tudo, mas eu nunca vi eu sempre vejo especialista com a mesma opinião. Aí tu levam 10 especialistas, mas os 10 com a mesma opinião. Não, nós queremos especialistas com opiniões diferentes, para poder fazer um juízo de valor, né? Então, mas eu acho que a nossa democracia ela é resistente. Eu não vejo hoje possibilidade de a gente ter um regime autoritário, porque o mundo é outro, o mundo não é mais o mundo da Guerra Fria, o mundo hoje está entrelaçado, os meios de comunicação não são somente os meios que existiam há 60 anos atrás, nós temos blogs, temos, enfim. Então hoje o mundo é outro, quem tem a cabeça de 1960 que está caçando comunista ainda está muito atrasado, não tem viabilidade nenhuma esse projeto. Mas uma questão que chama atenção também é assim, ó, e tu terminaste falando nessa questão aí, num segmento que pensa que tem que caçar comunista ainda. Mas só que isso, a impressão é que dá que isso voltou com força, né? Voltou com força essa coisa interessante. Até vou dar uma olhada aqui que eu quero ler uma coisa para ti. Eu me lembrei agora. Eu tô lendo um livro agora. Deixa eu só ligar aqui que eu tô no e-book, o título do livro, e é só para ver as doideiras que tá colocando. O Medo, Trump na Casa Branca, um livro de um jornalista que costuma escrever sobre os presidentes americanos. E lá com o Trump, mais do que nunca, ainda tem aquele negócio de comunista, que ele trata todo mundo como comunista. Até o Obama foi tratado como comunista, né? A Hillary Clinton foi tratada como comunista. Mas, enfim, o que eu quero comentar contigo é este processo que a gente vive no Brasil, nós temos a questão das nossas origens de colônia, né? Então, tudo que era feito na metrópole, alguns anos depois chegava no Brasil, mesmo que tivesse dado errado lá. Pois bem, o neoliberalismo começa no final dos anos 70, principalmente com a Margaret Thatcher na Inglaterra, e depois com o Ronald Reagan lá nos Estados Unidos. Pois bem, isto é completamente falido, né? A partir de 95 chega no Brasil aqui. 8 anos de presidente Fernando Henrique levou o país ao caos, o desemprego mais alto da história que nós tivemos, o salário mínimo ataxado lá embaixo, e deve lembrar, né? Aquela luta que o país tinha do salário de US$ 100. Era a eterna luta que o país tinha no salário de US$ 100, de tão baixo que era o salário mínimo. Pois bem, aquelas políticas que já tinham fracassado na Europa e nos Estados Unidos chegavam no Brasil. Com essa questão da água, é a mesma coisa. Na Europa, já fracassou essa política, não dá certo. E aí eles trazem para cá como uma grande novidade. E aí eu te pergunto assim, até quando que nós vamos ter que ficar assistindo essas mentiras de braços cruzados sem fazer nada? E aí tu vê que nem eu vi ontem no Jornal Nacional, eles muito empolgados dizendo que milhões e milhões de reais vão ser investidos no Brasil. Que mentira! E até quando eles vão ter a cara de pau de continuar mentindo para nós de forma descarada, né? Dá uma comentada sobre isso. Não, é que, na verdade, assim, ó, tu pegaste bem a questão. Não adianta.
Não adianta o Estado, para tu dar capacidade, dar robustez às coisas, o Estado o Estado tem que estar presente. Não vou dizer que esteja presente em tudo, mas tem que estar presente em algumas coisas, porque é ele que dá a dinâmica. Não adianta, quando na crise de 2008, né, quem socorreu as montadoras americanas foi o Estado, foi o Obama, senão tinha quebrado tudo, né? Mas isso foi em 2008, mas já teve crises antes, né, que a Chrysler foi socorrida pelo governo americano para não quebrar, né, na década de 60, 70, né? Então, quando tu não consegue economicamente não ter a regulamentação do Estado, não ter regulação do Estado. Por quê? Porque é uma questão óbvia. O mercado não tem uma preocupação social. Isso é fantasia, alguém achar que o mercado tem preocupação social. Não tem preocupação social, né? Por quê? Porque o mercado ele está ali para dar o lucro para os seus acionistas, para os seus, né? Não pode ter empresa, é ruim ter empresa, não é essa a questão. A questão é que a empresa, a preocupação social dela é se o seu produto está dando lucro, senão, né, ela não vai ter uma preocupação que não seja outra. Até muitas vezes porque economicamente não consegue. Eu estava vendo hoje, por exemplo, uma matéria sobre o preço dos respiradores. Os preços dos respiradores vão de 40 a 200 mil, né? O fornecimento de respirador. Ora, isso que aumentou em tempo de crise. Eu te pergunto, alguém tem preocupação social se vai faltar respirador? Não, se vende respirador, se aumenta o preço do respirador, quem puder comprar, compra, quem não puder, não compra e morra. Essa é a realidade do mercado. Então tem que ter o Estado para regular, né? Por isso que muitas das políticas que foram implementadas estão retroagindo, né? Bom, vou seguir aqui. Acho que deu um probleminha ali com o Antônio ali. Oi, tá me vendo? Não Alô, estou tá te vendo. ouvindo? Ouvindo estou. Eu não sei o que que houve aqui, eu saí da tela aqui. Saí Deu da tela, alguma. eu A tua faço câmera não aqui. está fechada, será? A câmera tá fechada, mas por que que ela tá fechada? Boa pergunta, não sei por quê. Olha que eu vou clicando aqui para ver o que que houve aqui. Editar, stop, acho que eu voltei. Vamos ver, voltei. Devo ter Voltou. clicado Acho sem que querer agora. de repente fechou a Mate, quando câmera. tu estava falando, tu concluiu? Estou concluindo agora meu raciocínio. Ah, vai lá. Então isso é uma coisa que é cíclica, né? É cíclica. É o que dá escala às coisas é a intervenção do Estado. Dá escala à intervenção do Estado. É, é aquela história. Quando dá problema, o pessoal vai se socorrer no Estado, seja por questões de emprego ou da própria economia, né? E aí o Estado tem que segurar a onda, como aconteceu na crise de 2008. Claro, o nosso Estado não tem tanta capacidade econômica quanto a, a, a capacidade dos americanos, mas mesmo no governo Fernando Henrique, né, ele teve que fazer aquele plano de recuperação dos bancos, né, para poder segurar aquela crise, né? Então, não adianta. Essa questão do Estado ela é importante, não tem como se desvincular dela, como achar que o liberalismo por si só, como defendem alguns aí, né, que deixa tudo na mão do mercado, que está tudo resolvido. Não funciona, não funcionou assim em nenhum lugar do mundo e nem nos Estados Unidos está funcionando, porque agora o próprio Trump, algumas medidas dele ali, ele acaba se valendo, por exemplo, da robustez do Estado americano, né?
Não no sentido na robustez econômica que eu digo, né? E parece também que os americanos também já estão também se acordando para essa questão, né? Uma, eu estava me lembrando agora, tem uma passagem histórica interessante que ia na Índia, quando o Gandhi começou a luta pela a sua independência. E ela pegou muita força quando eles fizeram, o Gandhi, ele liderou a Marcha do Sal. Esse era o nome, a Marcha do Sal. E olha o que os ingleses fizeram. Os indianos tiravam do mar o sal para poder fazer o produto, né? E os ingleses proibiram ele de tirar o sal, cara, porque aquilo ali pertencia aos ingleses, não podia tirar sal. Tinha que comprar o sal deles. Não podia ir lá e simplesmente pegar o sal e fazer de forma caseira, como eles costumavam fazer, que era milenar aquilo, eles costumavam fazer. Não, isso não podia mais, porque agora tem uma empresa aqui, e essa empresa que vai produzir esse sal e vai vender esse sal para vocês, é assim que funciona. Então, bom, e aí nós estamos falando década de 40, né? Década de 40 nós estamos falando. O que dá para perceber que parece que a gente dá um passo à frente e depois a gente dá dois, três passos atrás depois. E a gente sempre está voltando essas políticas que não deram certo. A gente sempre volta a isso. E aí, claro, tem muito a ver com a questão da disputa política, ideológica que nós temos no país, porque nós temos uma oligarquia que manda nesse país, que são esses fazendeiros. Para ter uma ideia, o agronegócio, eles abocanham mais de 50% do consumo de água no país, o agronegócio. Os seres humanos que usam água para tomar banho, para beber, eles utilizam essa água muito pouco é utilizado. Quem mais utiliza o agronegócio e as indústrias aí, as grandes empresas que utilizam mais essa água, né? Inclusive, não sei se tu sabe, em São Paulo, se eu não me engano, a água lá é privatizada, né? E aí eles têm uma política lá, olha a política que eles têm. Quem mais consumir água, menos paga menos. Quem mais consumir. Claro, vai beneficiar as empresas, né? Diretamente as empresas são beneficiadas. E aí, bom, aí a questão assim, ó, onde é que a gente vai chegar? Será que a gente não está caminhando para uma convulsão social? Que a população vai ser apertada de tal modo que a gente não vai ter uma barbárie, isto é, cada um se protegendo de qualquer jeito e as pessoas passando fome na rua? Será que a gente não vai estar chegando a esse caos? Eu não sei se tu observou, Mate, tu mora em Porto Alegre, né? Tu observou que dos últimos 5 anos para cá, quantos moradores de rua que tu viu? Pessoas pedindo em sinaleira, então. Isso aumentou de forma assustadora. Dá uma comentada sobre esse contraste aí que a gente está vendo isso nas ruas. Surgiu isso. Ah, eu acho assim, a grande questão, tu levantou uma questão interessante aí, né? Veja bem, como vai ser a questão do agronegócio com a questão da água? Esse é uma coisa que não está bem clara ainda, né? Porque como o agronegócio utiliza realmente bastante água, ele vai utilizar de uma empresa privada, digamos assim, né? Que relação é essa? Será que isso vai conseguir manter o negócio? Vai aumentar os produtos para o consumidor em função de ter que daqui a pouco, pagar mais caro pela água, né? E quando a gente fala em agronegócio também, a gente tem que eu sempre digo assim, antes nós tínhamos o fazendeiro, o grande agropecuarista e tal. Hoje, na verdade, tem, né, são grandes bancos, é o capital financeiro,
né? Tu vai ver a fazenda fulano de tal, tá? Tem um nome de uma fazenda, não sei o quê, mas na verdade aquilo já é propriedade de um banco, já é propriedade do capital financeiro. Então, essas coisas são muito imbricadas, né? Quando na verdade o agronegócio, boa parte dele já são capital financeiro, já se produz alimentos, se bota na bolsa de valores, né? Então não é aquela coisa de antigamente que era um fazendeiro que produzia. Não, hoje já é uma grande empresa. Se tu for ver lá nos contratos sociais, não. É, esses dias eu estava vendo aí, tinha um documentário sobre agronegócio, até, uma coisa que eu achei interessante, e na verdade, era um banco proprietário da fazenda, que inclusive, é o outro debate que vai ter que ser feito, eu alerto aqui, é a questão da soja no nosso país. A soja, ela é responsável, evidentemente, por uma grande soma na nossa balança, né? A gente exporta muita soja. Isso é um fato, ninguém nega que a soja ela traz divisas. Agora, a quantidade de soja que está se produzindo no Brasil e a quantidade de terra que está sendo utilizada para soja, isso vai ser um debate que ali nós vamos enfrentar, junto com a questão da água. Porque hoje a soja tem um problema, ela está destruindo boa parte também de outras culturas, né? Esses tempos, num país do norte ali, num estado, desculpa, no estado do norte ali, né? Simplesmente uma pessoa que tinha uma criação de abelhas, de produção de mel, não era uma criação pequena, eram milhares de caixas, milhões de abelhas, né? Simplesmente o veneno que foi colocado na soja, que era lindeira a essa propriedade, dizimou, dizimou totalmente, né, ali a criação de abelhas daquela pessoa, né? Foram milhões de abelhas, então elas, além de morrerem, o mel pouco que foi produzido não pôde ser utilizado porque ele também estava envenenado. Então é um debate que vai vir pela frente aí, é assim, essa nossa quase que monocultura da soja, né? Esse dia eu estava vendo uma propaganda ali da questão do pão, né? E não sei o que, o trigo, mas nós nem produzimos trigo, nosso trigo todo é comprado praticamente, né? Nem se produz mais trigo no Brasil, muito pouco. Então, esse é um outro debate que vai vir. E aí, essa questão que tu falou é crucial. Como é que vai ser levada a água, o saneamento, numa área irregular? Né? E se o preço da água subir muito, essa pessoa vai pagar ou não pagar? Né? E mesmo que não pague de algum lugar, por exemplo, alguém vai ter que pagar, vai ter que ficar mais cara. Né? E como é que vai ser o investimento disso? Né? Como é que vai ser? Não vamos investir porque nós temos que determinada parcela do lucro tem que ser dada aos acionistas, então não vamos investir aqui agora nesse momento, vamos esperar ou vamos aumentar. Isso para mim é claro que é coisa de daqui a uma década, né? E nós já vamos estar nesse debate, já vamos estar nas manifestações, como aconteceu em várias partes do mundo, né? Para retornar de novo, né, a uma situação. Não é a situação ideal. A situação ideal é saneamento e água para todo mundo. Né? Essa é a situação ideal, que nós não estamos ainda. É claro que as nossas empresas também têm dificuldade de investimento por todo um conjunto, um contexto. Mas não vejo que essa solução, assim, igual a solução da Previdência, da reforma trabalhista, essas soluções mágicas assim, vai funcionar. Acho que. E quanto à questão que tu me perguntasse, se nós estamos caminhando aí, talvez para uma convulsão social, eu acho que nós estamos caminhando para dias difíceis, né, do ponto de vista econômico, né, talvez até do ponto de vista do aumento da violência urbana, né, e espero que não chegamos à questão de uma convulsão social, mas como economicamente nós vamos sair muito fragilizados desse processo de pandemia e dessas políticas todas, né? Por exemplo, se tu pegar pequenos e micros empresários, por exemplo, que estão lutando aí para manter o seu negócio aberto e são responsáveis pela maioria dos empregos no Brasil, isso é preocupante, né? Porque os micro e pequenos empresários, eles dão muito emprego, né? Geram muito emprego. Né? E é na cadeia, por exemplo, quem mais sofre, né? Porque não tem condições de se manter, né? E às vezes isso é uma bola de neve. Quanto mais desemprego, mais problema social se tem, né? E
E outras coisas que depois, por exemplo, outros serviços que não vão ser utilizados, que não vão ser retomados, né? A gente não sabe, depois dessa situação, tem outros ramos do mercado aí que não vão ser mais utilizados. As pessoas vão ter outros cuidados, vão ter outra situação, não vão, né? Ou a capacidade mesmo de determinado restaurante que atendia um X número de pessoas não vai ter a mesma capacidade. Então é preocupante. E junto com isso, claro, talvez venha aí essa questão da água que também vai impactar. Né? Também vai impactar, porque a água ela é aquele chavão, mas a água é vida, sem a água nada surge, né? Tanto é que a primeira coisa que vai se procurar quando eles fazem uma pesquisa em outros planetas é o quê? Se tem água. Porque tendo água, a possibilidade de ter vida. Né? Então, isso é a discussão do momento. Né? Acho que é uma coisa também preocupante, uma coisa também para o país se preocupar. Mais uma coisa vai nos preocupar, esse projeto. Né? Não foi sancionado ainda, mas certamente será. Porque eu estava imaginando assim, ó, quando a gente saísse dessa pandemia, talvez a gente pudesse sair um pouco melhor, né? Em qual sentido? Com as pessoas um pouco mais conscientes das suas responsabilidades, né? E muito pelo contrário, né? Tá se aproveitando a pandemia para se ganhar mais dinheiro ainda, para se enriquecer mais ainda. Essa que é a questão que ela é de extrema gravidade, né? Enfim, eu acho que deixa eu dar uma olhada aqui. A gente chegou agora a 1 hora de programa, a gente comentou aí sobre o tema da água, acho que ele vai se estender mais longe ainda. E bom, né? Nós vamos ter que ver como é que a gente lida com essas questões aí, porque tem as eleições aí desse ano, né, a gente não sabe se a gente vai conseguir derrotar o campo conservador, né? Mas eu acho que o mais preocupante de tudo isso, Mate, sabe o que que é? Uma parcela da população não consegue enxergar o que está acontecendo. Isto é, não consegue tirar os véus da realidade. Parece que as pessoas estão anestesiadas. Parece que não está acontecendo nada, nada, nada. Esses dias eu estava vendo um comentário, e é interessante, eu não sei se as pessoas não querem enxergar, não querem admitir que tem uma certa culpa, não dá para entender bem direito. Estavam criticando a questão de pessoas que não fazem quarentena. Pessoas que não fazem quarentena, que é um absurdo, e é um absurdo mesmo, né? Tá correto? E aí alguém entrou para comentar, né? Mas isso aí é culpa desse presidente, Bolsonaro, não sei o quê. E aí a pessoa me responde: não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem uma parcela da população que não quer enxergar, né? Já faz as tuas considerações finais em cima disso. A pessoa que está na Matrix. Eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia para analisar isso. Nem todo mundo pode fazer quarentena, isso é uma realidade do nosso país, claro. Nós sabemos que tem pessoas que não podem fazer, né? Quarentena não enfim, precisam trabalhar, né? Isso é uma realidade do nosso país, e a gente tem que entender isso. E há outras que não fazem, não é porque não tenham condições, não fazem porque não acreditam, negam a questão da pandemia, né? Ou porque se acham imunes, ou porque, enfim, acham que para eles isso não vai fazer diferença, estão bem de saúde, só ataca pessoas idosas, coisa que não é verdade. Né? Esses sim, esses estão, como tu diz, cobertos pelo véu da ignorância. E uma liderança de um país, uma liderança política, ela tem que dar diretriz. É óbvio que nós não podemos dizer que o presidente da República é o causador disso. Né? É evidente. Mas ele, enquanto presidente, ele tem que dar a direção, ele tem que mostrar o caminho, né, do que as pessoas devem fazer. Como tem feito muitos prefeitos, muitos governadores de diversos partidos.
Né? Nós temos conduções aí de diversos partidos que são conduções adequadas, com base no quê? Com base na ciência, com base no conhecimento, com base no bom senso, né? Então, veja, você tem ao ponto de o ministro da Saúde dizer uma coisa às 4 horas, 5 horas da tarde, e o presidente dizer outra às 7 da noite. É um absurdo, né? É um absurdo uma situação dessa. Porque quando tu faz isso, tu está estimulando as pessoas a também. Né? Tu não está estimulando aquela pessoa que precisa trabalhar. Essa ela sabe que ela precisa trabalhar, ela vai trabalhar. Mas tu está estimulando aquele que talvez não precise, que poderia ficar em casa, a sair para a rua, correto? Né? E porque, enfim, a liderança maior do país nega que esteja problema, nega isso, nega aquilo, então eu me sinto autorizado a sair. Né? Então, essa que é a questão, a nossa liderança, o nosso representante, digamos assim, que deveria ser o representante do país, no sentido, né, pode não representar todo mundo, mas naquela cadeira tu representa o país. Ele tem uma atitude negacionista, né, tem uma atitude diversionista, que não contribui nada, que não contribui nada. E pior, não só não contribui dentro do Brasil, como ainda contribui para colocar o Brasil, né, como um pária no mundo internacional, né, como chacota no mundo internacional, né, que, né, ou seja, não agrega em nada, não agrega em nada, né? A situação é tão complicada que um simples cargo num Banco Mundial lá, que não é nenhum cargo de ponta do Banco Mundial lá, né? A gente tem dificuldade, tem resistência para alguém assumir, como o ex-ministro da Educação foi para lá, e é uma enorme resistência de funcionários para o cara assumir aquele cargo lá, que não é nenhum cargo de ponta, os outros países também têm que, né? Que seria uma coisa em qualquer lugar, seria uma coisa tranquila, vai lá, assume, porque a cadeira, teoricamente, é brasileira, né? Mas, enfim, nós estamos passando por esse processo aí. Eu sou esperançoso, porque eu acho que as pessoas acabam fazendo as reflexões, né? Às vezes o momento leva as pessoas também a refletir. E acho que o país também está num momento de reflexão, né? Sobre tudo isso, né? Sobre não só aqui, eu acho que nos outros lugares também. Acho que todos os países estão refletindo. Nos Estados Unidos é um exemplo disso, né? Tem mais ou menos a mesma postura que aqui, e a gente vê que as pessoas estão refletindo lá, né? E também, e estão achando que o caminho, esse caminho que a gente tomou foi um caminho aventureiro, e com isso, felizmente, também se aprende, né, Antônio? Eu sempre digo que as coisas que acontecem também são pedagógicas, né? Então, dificilmente isso retornará a acontecer daqui a um bom tempo, né? E eu queria aproveitar para, não sei se você já está finalizando, né, fazer minhas considerações finais aqui, agradecer o convite para essa conversa, agradecer o bom papo que tivemos, espero que tenha sido proveitoso para todos que nos ouviram, e estou aí sempre à disposição para debater qualquer tema aí que tu achar que a gente possa contribuir aí com a tua página, com os seguidores aí. Estou sempre à disposição, né? E desejo aí uma boa noite a todos, um bom final de semana e muita saúde e muita paz para todos que nos assistem aí, para eles e para suas famílias. Obrigado, Mate. E aí, nas próximas semanas, vamos estar pautando outros temas aí, porque agora a política ela vai estar cada vez mais dinâmica, né? Então, vamos ter que se preparar para dias piores, mas sonhando nos dias melhores. Obrigado, Mate. Uma boa noite e um bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado, uma boa noite.